E nós, então, hoje vamos conversar aqui a respeito do fenômeno cutting. Professores de escolas públicas do Distrito Federal detectam entre os alunos grupos que têm o hábito de praticar a automutilação. Isso foi notícia em jornais da cidade neste final de semana, nesta segunda-feira. E nós vamos conversar então agora sobre o assunto com o Dr. Antônio Geraldo da Silva, que é médico psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutor Antônio Geraldo, bom dia, é um prazer tê-lo... Bom dia, não, boa tarde. Boa tarde, doutor Antônio, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, prazer é todo meu. É sempre bom falar com vocês e poder ajudar aí no programa. Doutor Antônio, o que leva uma pessoa, em especial no caso, né, crianças e adolescentes, a se automutilarem, a se cortarem com gilete, se machucarem a ponto de sangrar e virar cicatriz depois? Olha só, o ato da automutilação não é um ato normal, não é algo aceitável. O que devemos simplesmente nos calar e deixar acontecer. Quando alguém se automutila, ela está fazendo isso porque tem algum comprometimento na sua afetiva, algum comprometimento com sua relação com o mundo, e em função disso, a pessoa busca como se fosse um alívio naquela dor, cometendo esse ato. Doutor Antônio? Oi, amiga. Vamos ver se a gente consegue agora entender o senhor um pouco melhor. Vamos lá. Bom, aí o senhor estava falando, então, que não é normal uma pessoa se machucar a si mesma, né? Exatamente. Quando a pessoa se automutila, é porque está cometendo isso porque tem algo errado. Tem alguma questão na área afetiva dessa pessoa em que precisa de ajuda. E quando essa pessoa faz isso, comete esse ato, que é um ato extremo, ela tenta aliviar com aquela dor física uma dor do coração, vamos dizer assim, uma dor interna de alguma coisa que está acontecendo e que ela não está conseguindo resolver. Ela não está conseguindo dar fim, dar demanda a essa dor. Aí a pessoa busca na automutilação sedar essa dor. Só que isso não tem fim. Por quê? Porque isso não vai resolver, não vai retirar o problema existente ali. A pessoa precisa, nesse momento, de uma ajuda. É preciso que um profissional ajude essa pessoa para que ela possa cuidar e aí sim tratar, porque algo está errado. Isso não é um ato normal. Então não é tratar só da ferida externa, do corte, do ferimento ali, né? Ela vai precisar de uma ajuda psicológica também. O que nós precisamos, e que a gente diz em primeira mão, é que ela precisa ir ao psiquiatra. Por quê? Porque às vezes essas pessoas têm um quadro psiquiátrico de base e têm essa manifestação externa. Mas pode existir também a possibilidade que só tenha algo externo, vamos dizer assim, uma perda, uma decepção, está sofrendo algum tipo de estresse no momento em que leva a essa situação, e a pessoa comete esse ato intenso e fora de um padrão do que é normalidade. O psiquiatra vai ter condição de dizer para ele, olha, isso aqui é um tratamento psiquiátrico, vai ter que ter um procedimento psiquiátrico assim assado, e vai ter também que ter um tratamento psicológico assim assado. Enfim, a pessoa vai ter um direcionamento do que ela tem que fazer. Ela precisa ter um plano de tratamento, de cuidado. Porque pode ser só um tratamento psicológico. Ok, então vai fazer psicoterapia e tal, porque não tem a necessidade de uma abordagem além da psicoterapia. Ou um tratamento que vai ter que ter como base um tratamento psiquiátrico e também associado a isso um tratamento psicológico. Agora, como é que os pais, os familiares, os professores, né, podem fazer essa abordagem com essa criança, esse adolescente, ou o adulto, porque adulto também faz isso, né, que está se automutilando, hein, doutor Antônio Geraldo? Luiz, essa pergunta sua é extremamente importante, porque não é raro que os pais não saibam de nada, que nem sabem que a pessoa está fazendo aquilo. Não é raro. Aí ele tem que ficar atento aos sinais. Por exemplo, a pessoa que fica usando blusa de manga comprida, mesmo estando em pleno calor. O jovem, que normalmente às vezes está sem camisa, ou que fica com camisas decotadas e tal, passa a usar blusa, passa a usar camisa de manga comprida, porque está tampando
os locais que normalmente são braços, pernas, então está tampando os locais por onde mutilou. Bom, o que devemos fazer? Nós não devemos fazer um alarde, não devemos crucificar a pessoa, também não devemos fazer como um ato heróico, horroroso aquilo, então vamos ajudar intensamente, vamos todos centrar atenção a isso. É preciso dizer para a pessoa, olha, o que está acontecendo, vamos clarear que história é essa e vamos buscar ajuda. Nós precisamos buscar ajuda profissional. Muitas dessas situações, a pessoa precisa de uma relação afetiva melhor, às vezes com os entes queridos, ou para aquelas pessoas que para ela são muito importantes, e essa relação às vezes não está acontecendo. Então, estar atento a esses sinais e abordar sem medo. Nós temos que perder o estigma psicofóbico que temos, às vezes, de falar da necessidade de ir ao psiquiatra, de falar da necessidade de ir ao psicólogo, de ter uma avaliação em um segmento. Muitos nos nossos casos, nós vemos assim, médicos que às vezes têm medo de encaminhar o psiquiatra, psicólogos que têm medo de encaminhar o psiquiatra, psiquiatras que têm restrição em encaminhar para o psicólogo. Infelizmente, vivemos ainda numa situação em que esse preconceito contra quem tem algum tipo de doença mental, o preconceito contra ter a necessidade de tomar um remédio, ainda é muito frequente. Então, qual o medo que temos que ter? Nenhum. Nós temos uma situação hoje falada de várias situações de jovens se automutilando, e poucas são as pessoas que lembram de dizer, gente, ok, vamos orientar nas escolas. Quem vai orientar nas escolas? Quem é que está habilitado para isso? A Associação Brasileira de Psiquiatria, ela o tempo inteiro está disponível para poder fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de abordagem, gratuitamente para escolas, para a população em geral. Mas poucas vezes é que o psiquiatra é chamado, é que a Associação Brasileira de Psiquiatria é convidada a falar, o que é uma pena. E você sempre abre esse espaço, sempre tem essa clareza em passar esses dados para a população e ensinar de forma correta. O caminho é falar sempre. Colocar debaixo do tapete não funciona. Nós temos que abordar o tema sem medo de ser feliz. E o senhor falou aí da doença mental, né? As pessoas têm muito medo de receber um diagnóstico de doença mental, não é, doutor Antônio? O medo é grande de ser diagnosticado, ou aqueles que já têm o diagnóstico ainda persistem com o preconceito de ter o diagnóstico, porque eles acabam sendo avaliados inadequadamente pelas pessoas. O preconceito prejudica muito, prejudica tratamentos, prejudica a possibilidade da pessoa ter cura, a possibilidade da pessoa mudar um momento que está ruim na sua vida. Por quê? Porque não vai ao profissional que pode tratá-lo. Quando o psiquiatra tem preconceito de encaminhar ao psicólogo, isso é ruim, porque o paciente perde a oportunidade de ter a psicoterapia. Quando o psicólogo tem preconceito de encaminhar ao psiquiatra, o mesmo se repete, o paciente perde a oportunidade de ter um tratamento psiquiátrico adequado. E muitos colegas médicos, eles falam assim, às vezes eu não gosto de me dar o paciente pergunta para a gente, doutor, você acha que eu sou doido, que eu estou louco? Quem vai ao psiquiatra não é quem está louco, não é quem está doido, porque esse nem vai, coitado, porque não tem o discernimento para fazê-lo. Quem vai ao psiquiatra é quem precisa de ajuda na área psíquica. E isso é normal. Você, qualquer pessoa pode ter um quadro psiquiátrico em qualquer momento da vida. Ninguém está imune a adoecer. E se chega a precisar de remédio, doutor Antônio, não quer dizer que vai ficar dependente daquele remédio para o resto da vida também, né? De maneira alguma. O tratamento psiquiátrico, ele tem várias vertentes, dependendo de qual tipo de doença a pessoa está acometida. Tem doença que você trata e suspende depois da alta, suspende a medicação. Tem doenças que você tem que usar um tempo mais longo. Tem doenças que você tem que usar até o resto da vida. Isso varia de caso a caso. O mais importante em tudo isso, que o segredo é fazer a chamada intervenção precoce. Esse é o segredo. Tratar logo, tratar com brevidade. Inclusive no caso que a gente está falando aqui dessa automutilação, né?
Quanto mais cedo descobrir, levar para o psiquiatra para fazer o tratamento, o acompanhamento, mais fácil, vamos dizer assim, pode ser a solução para o problema, né? Com certeza, porque ninguém faz um ato desse como um ato normal. Ninguém faz isso em sua consciência, estando perfeitamente bem. Quando você vai ouvir as histórias, sempre tem. Era uma pessoa afastada, calada, na escola ela ficava separada das outras pessoas. Essa chamava muita atenção, era um problema na sala de aula, não rendia bem e tal. Sempre tem um padrão que foge ali à normalidade. E quando não se percebe que foge à normalidade, é porque também não está sendo nem percebida o que tem algo errado, quer seja com os pais, quer seja na escola. A obrigação maior é nossa, dentro de casa, né? De observar melhor nossos filhos e dar para eles a oportunidade de nos relatar o que acontece, os seus problemas, o dia a dia. O pior ainda é quando o problema está dentro de casa. E o problema dentro de casa que leva a pessoa a cometer tais atos, como pais abusadores, né? Mães que não cuidam adequadamente dos filhos, mães que abandonam os filhos. Pais também, porque senão abusadores. depois vão dizer que a gente está sendo preconceituoso, hein, doutor Antônio? Os pais que abandonam também, né? Exatamente, pais, mães. Quando eu falo de pais abusadores, eu estou falando pai e mãe. Pai e mãe. Tá. Pais que abandonam os filhos. É uma realidade. Nós temos que, infelizmente, que viver com isso. Mas podemos tentar ajudar e mudar, né? Tentar fazer um mundo melhor. Então, a observação, né, atenta daqueles com quem a gente convive, sejam familiares, sejam colegas, né, e essa disponibilidade de oferecer ajuda. Olha, tá vendo que tem alguma coisa errada, né? Procura ajuda, procura chegar, sem ser para julgar, né? E não adianta ficar dizendo também, olha, não faz isso, a vida é linda, porque quando a pessoa está com um problema a ponto de chegar a se cortar, é porque não vai resolver com um outro chegando e dizendo que a vida é bonita, né? Quando se fala que o tratamento, que o cuidado mais importante para isso é o amor, é o afeto, está dizendo exatamente isso. Cuidar, amar, afeto, é oferecer para o outro o melhor, é dar para o outro o melhor que você pode dar. E nesse momento, onde tem uma alteração no comportamento, o melhor que você pode dar é levar um profissional. Se você não tem um psiquiatra na sua cidade, leva um médico não psiquiatra, leva um psicólogo. Se você não tem um psicólogo, procure um profissional de saúde mental, um serviço de saúde. Olha, tem algo errado. Está acontecendo isso com ela, precisa de abordagem, precisa de ajuda. E isso não é algo que você bate um papo aqui agora e está resolvido. Isso é algo que precisa de um cuidado que pode demorar. Às vezes você tem que fazer psicoterapia, 6 meses, 1 ano, às vezes até por muito mais tempo. Muito bem. Eu vou agradecer então ao doutor Antônio Geraldo da Silva, médico psiquiatra e presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutor Antônio, muito obrigada e até outro dia. Eu que agradeço a oportunidade, lembrando que quando eu disse pai, quando eu disse mãe, eu quero dizer pais em geral. Todos mães, nós temos os uma dois importância, nós temos uma importância muito grande nesse contexto, nessa educação e no cuidado dos nossos filhos. É verdade. Obrigada, doutor Antônio. Até outro dia. Obrigado.